Expiação limitada. É verdade que esse nome às vezes pode parecer um tanto quanto confuso. Como assim expiar? O que é isso? Qual é o significado disso? Essa doutrina nos fala sobre o sacrifício de Jesus, da sua morte substitutiva, se entregando pelos nossos pecados, e que essa ação tem uma limitação. Isso gera uma outra dúvida para nós. Qual seria essa limitação? É importante entender, primeiro, o que a expiação limitada não quer dizer. Quando falamos sobre isso, nós não queremos dizer que o valor ou o poder da morte do sangue de Cristo que foi derramado na cruz são limitados, mas somente que Jesus morreu por um número determinado de pessoas. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio. Para isso, quero ler um texto bastante conhecido e que acaba gerando algumas discussões exatamente sobre esse assunto. Está no Evangelho de João, no capítulo 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Estas palavras do Senhor falam ao nosso coração e nos trazem alguns princípios que eu gostaria de tentar esclarecer a seguir. A expiação limitada evidencia o amor de Deus para com os seus eleitos. A primeira parte do versículo 16 do texto lido diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Aqui surge a primeira dúvida em relação aos aspectos teológicos da soberania de Deus. Anteriormente já explicamos sobre a eleição incondicional, a verdade que Deus elege incondicionalmente pessoas, não pela sua capacidade, não pelo seu merecimento, mas apesar das suas falhas, dos seus erros e das suas limitações. Esses eleitos são convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16:8, e se tornam então discípulos de Jesus. Mas o questionamento que surge nesse texto se dá porque temos aqui uma expressão que pode gerar uma certa controvérsia. Ao ler que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, muitos acabam contrários a essas perspectivas da doutrina da graça, porque dizem: Jesus então não morreu apenas pelos seus eleitos, ele morreu pelo mundo, pois o texto está dizendo que Deus tanto amou o mundo. Para esclarecermos essa aparente controvérsia, precisamos olhar com cuidado o Evangelho de João e perceber o que ele quer dizer quando ele escreve a palavra cosmos, ou traduzindo para o português, mundo. Nós encontramos no Evangelho de João diversas vezes a palavra grega, mas que está em contextos diferentes e carregando significados diferentes. Vejamos alguns exemplos. O mundo como a terra. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Nessa passagem vemos que se aproximava o momento em que Jesus deixaria este mundo. Aqui João está falando da proximidade da morte de Jesus, ele deixaria o mundo. Aqui então João está se referindo ao mundo como a terra, como o lugar onde a gente vive. O mundo como um sistema mundial. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. Nesse trecho, nós lemos a respeito do juízo deste mundo. João está usando a palavra cosmos para falar da cultura do sistema mundial, que inclusive é contaminado pelo pecado. O mundo como humanidade, exceto os cristãos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim, João 15:18. João também usa a palavra cosmos no capítulo 15, quando está se referindo à humanidade, quase na sua totalidade, com exceção dos cristãos. Ele diz que o mundo odeia Cristo, então, com exceção daqueles que são de Jesus. O mundo como todo tipo de pessoas. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. João 12:47. O apóstolo também fala em algumas ocasiões a respeito do mundo, se referindo a todo tipo, toda espécie de pessoas, de diferentes raças, diferentes tribos, diferentes línguas, especificamente falando desses
que são diferentes, mas que estão unidos por o mesmo propósito. São crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos citados, é exatamente esse sentido que João está aplicando quando ele diz que Deus amou o mundo. Não apenas os judeus, ou apenas os brasileiros, os europeus, ou até mesmo os americanos. Deus também não amou somente aqueles que têm uma conta bancária elevada, ou somente aqueles que têm determinado tipo de cultura. Deus amou pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Deus amou todo mundo, e aqui ele está se referindo aos cristãos, aqueles que se tornariam, pela ação do Espírito Santo, discípulos e discípulas de Jesus. Cristo então morreu por todos os homens sem distinção, não há uma acepção de pessoas, não foi só por esse tipo de pessoa, não foi só por pessoas que nasceram em determinado lugar ou que têm determinada cor de pele. Ele morreu por todas as pessoas, por todo o ser humano sem distinção, mas não por todos sem exceção. Porque se nós entendêssemos que a palavra mundo aqui significasse efetivamente o mundo todo, então este sacrifício tão maravilhoso e suficiente salvaria todas as pessoas. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, e é exatamente esse caminho que muitos acabam seguindo. Há alguns anos, um pastor muito famoso, conhecido principalmente dentro do contexto midiático, que fazia parte do movimento das igrejas emergentes nos Estados Unidos, escreveu vários livros e gravou vários vídeos, chamado Rob Bell, lançou um livro em especial intitulado de O Amor Vence. E a ideia é a seguinte: Deus ama todo mundo. E se Deus ama, então no final dará tudo certo, e todas as pessoas estarão com Deus. A princípio, esse conceito é muito bonito e aparenta ser compassivo, mas ele não é nada bíblico. Ele é completamente contrário a tudo que a Bíblia ensina, que as Escrituras falam sim sobre essa separação, o choro e ranger de dentes, de um lugar onde as pessoas estarão sem a presença de Deus. Portanto, essa visão de teólogos como Rob Bell, Brian McLaren e outros tantos em alguns livros e pregações ficaram conhecidas e famosas nos últimos anos, tem um grave problema, porque eles têm uma perspectiva soteriológica, ou seja, da salvação que é universalista. Eles entendem que o mundo quer dizer todas as pessoas e que a salvação então se dá para todos, independentemente dessa pessoa ter vivido ou não qualquer tipo de relacionamento com Jesus, ter sido tocada ou não pelo Espírito Santo por qualquer outra razão. Ela está salva porque Deus amou todo mundo. Essa é a perspectiva. O entendimento da expiação limitada evidencia o amor de Deus pelos seus eleitos, o amor de Deus por aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. No próprio Evangelho de João, nós lemos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus está dizendo que ele conhece quem elas são e que elas conhecem quem ele é. Ou seja, Jesus está fazendo aqui uma distinção. Ele está dizendo que não são todas as ovelhas, mas sim que existem as ovelhas que são dele. Assim como lemos em vários outros textos da Bíblia, existem aqueles que foram dados por Deus a ele. É dessas pessoas que ele está falando, e é por essas pessoas que ele derrama o seu sangue. A expiação limitada, então, evidencia a misericórdia de Deus para os seus eleitos. E a segunda parte deste versículo tão conhecido, que é João 3,16, diz: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta é: quem crê? Se todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna, quem é aquele que é capaz de crer? Ora, nós temos falado aqui que o ser humano está morto nos seus delitos e pecados e é incapaz, como morto, de fazer qualquer coisa. Também dissemos anteriormente que incondicionalmente e não pelo merecimento é que Deus escolhe. Quem é aquele então que crê? Segundo a Bíblia, aquele que crê é aquele que foi convencido pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é o que diz João 16:8. Portanto, esses convencidos pelo Espírito Santo são os que creem em Jesus. Deus demonstra a sua misericórdia e eles não perecerão apesar de merecerem. Relembrando o que já dissemos sobre a depravação total, a nossa inclinação constante ao pecado. Como nas palavras do apóstolo Paulo, o mal que não queremos fazer, não conseguimos nos livrar dele. Essa é a realidade do pecado na nossa vida. Mas ainda assim, apesar de nós não merecermos, Deus demonstra essa misericórdia, porque aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, esses terão a vida eterna. A expiação limitada também evidencia a graça de Deus para com seus eleitos. É verdade que Deus é gracioso com todas as pessoas, mesmo com os que não são seus eleitos. Sim, isso é verdade. Existe na teologia a chamada graça comum,
Uma graça que se dá a todas as pessoas pelo fato de que, independentemente da pessoa ser eleita ou não por Deus, ela experimenta o fato de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus e vivencia coisas boas vindas de Deus. Qualquer tipo de felicidade que ela tenha em qualquer momento alegre da sua vida só é possível pela graça de Deus. Nosso Senhor Jesus nos ensinou que Ele, o próprio Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é graça comum sobre todos. Porém, existe também uma graça que é chamada na teologia de graça especial, que vai muito além da graça comum. Essa graça especial está atrelada ao sacrifício de Jesus por nós, apesar de não merecermos. É isso que diz o seguinte texto: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aqui não tem jeito de fazer outra coisa a não ser resgatar as más notícias e boas notícias do Evangelho, porque o questionamento que surge é: por que Jesus precisa ser enviado? Por que o mundo precisa de salvação? Então retornamos à história de que Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. E exatamente por isso, naquele momento histórico, o ser humano tinha sim a possibilidade de escolher viver uma vida em harmonia com Deus, seguindo seus princípios e valores, em plena comunhão com o Criador, ou se tornar a sua própria divindade, optar pela autonomia. Porém, se assim escolhesse, ele experimentaria as consequências dessa decisão. É exatamente isso que o ser humano faz. Ele opta pela autonomia, ele opta pelo pecado. E quando o pecado entra na história da humanidade, ele fica completamente impregnado nela e traz junto dele o caos, o sofrimento e a morte. O ser humano não tem mais o que fazer em relação a isso. Ele já está condenado. Por mais que ele possa pensar em alguma maneira de resolver essa situação, é impossível. Mesmo que ele pense que talvez a sua bondade possa fazer com que Deus o olhe de maneira diferente, isso é impossível, porque o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. E nós carregamos o mal, nós não conseguimos atender a esse padrão, é impossível. Ou seja, toda a humanidade estava condenada. Mas Deus, em sua graça especial, em sua misericórdia, em seu amor, ele entra na história na pessoa de Jesus, aquele que estava disposto a ir até as últimas consequências, a derramar o seu sangue, a entregar a sua vida por aqueles que o Pai lhe havia dado. Jesus, então, vive sem se render ao pecado, ensina a respeito dos seus princípios, dos seus valores, direcionando aqueles que ali estavam e fazendo uma promessa de que viria o Consolador, que viria o Conselheiro, que viria o Auxiliador, que viria aquele que um dia os convenceria do pecado, da justiça e do juízo e mudaria a vida desses que o Pai tinha dado a ele, não apenas na história, mas também na eternidade. Jesus, então, morre a nossa morte, morte que seria nossa, mas Jesus não continua morto, pois se o salário do pecado é a morte, onde há pecado, há morte. Todavia, onde não há pecado, a morte não pode prevalecer. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mostrando efetivamente o plano estabelecido por Deus e que aqueles que Deus havia separado para ele também viveriam plenamente e eternamente no lugar de onde a humanidade nunca deveria ter saído, a comunhão plena e real, verdadeira com o Criador de todas as coisas. A expiação limitada também evidencia o juízo de Deus para a humanidade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa condenação já estava estabelecida por causa da separação, dessa desconexão da humanidade do Criador de todas as coisas. Devemos constantemente relembrar os atributos de Deus. Ele é reto, completamente santo, também é justo. Por Deus ser reto, ele não pode se misturar com aquilo que é incorreto. Por Deus ser totalmente bom, ele não pode se misturar com aquilo que é mal. Por isso há separação. Por Deus ser justo, aquilo que estava estabelecido precisa de fato ser cumprido. O ser humano, então, vai experimentar essa morte que se dá na separação de Deus, que se dá no aspecto físico e também coloca eternamente longe do Criador de todas as coisas. Porém, a fé em Jesus é evidência de que nós fomos eleitos por Deus. Então, quando eu e você temos nossos olhos abertos por causa da ação do Espírito Santo, o nosso coração constrangido porque fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, o que acontece? Nós cremos em Jesus, o nosso coração se rende a Ele. A evidência externa daquilo que aconteceu dentro do nosso coração, da ação do Espírito Santo, que não temos como mensurar nem como mostrar, é a nossa fé em Jesus. Eu creio agora porque o Espírito Santo tocou meu coração. E essa é a única possibilidade que eu tenho de não mais enfrentar esse juízo, mas de depender exclusivamente de Jesus.
O livro do Apocalipse menciona que no final de todos os tempos nós seremos julgados, ou de uma maneira ou de outra. Poderemos ser julgados pelos livros que contam a história da nossa vida. Imaginar que talvez tenhamos feito mais coisas boas do que coisas ruins, confiando que na hora de colocar na balança pese a favor das coisas boas. Porém, eu já quero adiantar que isso é impossível, porque o juiz tem um padrão muito elevado de avaliação, que é ele mesmo. Porém, podemos confiar em outro livro. O livro da vida, o livro onde antes da fundação do mundo, Deus escreveu o nome daqueles pelos quais Jesus haveria de morrer. Essa é a nossa única confiança, que o nosso nome está neste livro, não pela nossa capacidade, mas pela graça imensurável do nosso Salvador, que estava disposto a morrer e entregar sua vida por mim e por você. Concluindo este episódio, eu quero trazer para a sua reflexão o texto de um teólogo chamado Ronald Rankin, que diz o seguinte: se Cristo morreu por todos os homens e todavia alguns ainda não são salvos, e a diferença é a livre escolha das pessoas, então o que realmente importa na nossa salvação não é a morte de Cristo, mas a nossa escolha. Então nossa salvação depende não dele, mas de nós. Que Deus não permita pensarmos tais coisas sobre a morte de Cristo ou sobre nós mesmos. O ensino de que Cristo morreu pelo seu povo eleito, aqueles a quem o Pai lhe deu, significa que ele fez tudo o que era necessário para a salvação deles mediante o seu sofrimento e a sua morte, e que nada mais é necessário. Assim, a morte de Jesus é realmente uma expiação, reconciliação, pleno pagamento pelo pecado, resgate e satisfação. Ele realmente salva e salva completamente aqueles por quem ele morreu. Através deste texto, vemos claramente que quando tratamos a livre escolha como primário, o sacrifício de Jesus se tornará secundário. Afinal de contas, não importa se ele morreu, importa se eu estou escolhendo a Deus. Com isso, o sacrifício de Jesus é minimizado, não importando o quanto ele sofreu, mas sim o que eu penso a respeito disso.